da Barra do Una a gente vai para Brasília. O Márcio Rocha está com a gente porque o presidente Lula retornou do descanso do Carnaval, né, até interrompeu momentaneamente para ir até São Sebastião durante a última segunda-feira, checar ali as condições de toda a região do litoral norte de São Paulo. Hoje tem reuniões com ministros, né, Márcio, para debater justamente ações para o combate às tragédias que a gente tem observado aqui no Brasil e que dessa vez acometeu o litoral norte de São Paulo. Né? Boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou aqui no Distrito Federal por volta das 11 horas da manhã e foi direto para a residência oficial Palácio da Alvorada. E lá ele tinha uma agenda, tinham 2 reuniões marcadas aqui para o Palácio do Planalto, mas essas reuniões foram transferidas para a residência oficial, onde Lula, nesse momento, se reúne com alguns ministros, né? Lembrando que as 2 reuniões, uma foi marcada para as 3 horas da tarde e a outra agora para as 4h30. A das 3 horas da tarde foi justamente para tratar sobre a questão das chuvas aí que caem no litoral norte de São Paulo. E aí o núcleo mais perto, né, mais próximo do presidente, que se reuniu, entre eles o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Walder Góes. Essa reunião já acabou e aí Walder Góes declarou que ele saiu, né, para falar com os jornalistas lá no Palácio da Alvorada, falando que foi um dia mais de avaliação e que a conclusão é que ainda precisa de muita coisa ser feita para que chegue aí a ajuda necessária para a população que sofreu com as enchentes, com os deslizamentos, enfim, com as chuvas aí no litoral norte de São Paulo. Mas ainda faltam ainda algumas medidas serem anunciadas e a expectativa é que, como uma segunda reunião está sendo feita neste momento lá no Palácio da Alvorada, depois dessa reunião que essas medidas mais efetivas sejam anunciadas pelo governo. Lembrando que essa reunião, a primeira reunião, como eu disse, trata da questão das chuvas no litoral de São Paulo, mas a segunda reunião trata também de um outro assunto bastante importante que foi noticiado pela gente, pela imprensa, nesta quarta-feira, que é a estiagem no Rio Grande do Sul. Nessa segunda reunião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com outros ministros, como, por exemplo, o do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e o de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, justamente para tratar das estiagens na região sul. Lembrando que o governo já tem uma comitiva de ministros formada para ir até a região sul, vai amanhã, nessa quinta-feira, para analisar em loco como está a situação nessa região. A expectativa é que a partir das 2 horas da tarde os ministros façam anúncio de novas medidas também para o Rio Grande do Sul e depois ali por volta das 4h30 no aeroporto de Bagé, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, os ministros também dêem uma coletiva de imprensa para explicar como é que está a situação em relação ao Rio Grande do Sul, ao sul do país. Mas, por enquanto, a gente está aqui indo em direção ao Palácio da Alvorada exatamente para saber como é que vai ser essas novas medidas em relação ao litoral norte de São Paulo. A expectativa também para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fale sobre o novo programa Bolsa Família que deve ser anunciado ainda nesta semana. Segundo o governo, devem ser gastos aí só em 2023 175 bilhões de reais nesse novo programa do Bolsa Família, né, nesse novo benefício social. Então a expectativa agora é para saber quais são as medidas que vão ser anunciadas lá no Palácio da Alvorada e depois também para saber como é que o governo vai trabalhar na questão da estiagem no Rio Grande do Sul. Ou seja, aqui em São Paulo, né, chove demais, lá no Rio Grande do Sul não chove nada. Exatamente, isso que é a loucura que a gente tem enfrentado atualmente.